Na sala de Arthur, o bonitão vai falando que os franceses ficaram loucos em Elisa. A ruiva diz que nem sabe falar francês. Arthur diz que isso é o de menos e pergunta qual é o problema. Elisa diz que 1 ano é muito tempo para ela ficar longe da família e do Jonatas. Arthur então revela que eles vão morar no apartamento dele e que é muito mais barato do que um hotel e que vai ser igual no começo do concurso. Elisa diz que Natasha não vai gostar dessa história. Arthur diz que ele e Natasha foi uma recaída apenas. Elisa diz que não é mais burra. Arthur diz que vai ser uma oportunidade profissional. Elisa fala para ele deixar ela pensar um pouco. Arthur diz para ela não demorar. No Flor do Lácio, o caminhão de bebidas chega e Riscado avisa Gilda. Gilda vai pegar o dinheiro, mas vê que sumiu. Riscado diz que Elisa falou que colocou na gaveta. Gilda vai falar com o moço e diz que não sabe onde está o dinheiro e fala para ele voltar depois. Carlinhos então entra no prédio escondido e Daisy vê, mas Carlinhos manda a irmã calar a boca e sobe. Dino entrega o dinheiro para a Peçanha e o delegado diz que isso não dá nem para o cheiro para pagar o prejuízo que Dino está dando e que tem que pagar ainda o delegado do Rio de Janeiro. Dino se irrita e Peçanha diz que isso não vai resolver nada. Dino diz que vai arrumar mais dinheiro. Elisa chega na Bastille procurando por Jonatas, mas Mirtz diz que o menino saiu. Germano chega e ela vai para a sala do pai. Então fala sobre a proposta de Paris. Germano não gosta de saber que Arthur vai junto. Elisa diz que Jonatas também não vai gostar, mas Elisa se pergunta se depois de 1 ano ela e Jonatas vão continuar juntos. Germano diz que não sabe responder isso. Na Excalibur, Arthur vai dizendo para Max que isso é melhor do que um sonho. Max pergunta da agência. Arthur diz que pode administrar a agência de Paris e começa a imaginar ele e Elisa em Paris bem românticos. Mas Max diz que Elisa ainda não aceitou. No Flor do Lácio, Hugo pergunta o que está acontecendo com Gilda. Ela explica sobre o sumiço do dinheiro e desconfia de Riscado. Riscado então vai falar com Gilda e diz que não pegou o dinheiro e revela que ele não é ladrão. Hugo acalma a situação. Na sala de Jonatas, ele entra e encontra com Elisa. A ruiva então diz que tem uma novidade para contar. Ela então diz que recebeu um convite de trabalho para ir para Paris. Jonatas fica animado e pergunta quanto tempo ela vai ficar lá. Elisa revela que 1 ano. Jonatas diz que ela vai ficar 1 ano longe dele. Elisa diz que seria o início de uma carreira internacional. Jonatas diz que é uma ótima oportunidade para a carreira dela. Ele ainda diz que 1 ano sozinho é duro. Elisa ainda diz que ela não iria sozinha. Jonatas pergunta se iriam outras modelos, mas Ruiva nega e diz que ela iria com Arthur e que ele seria o agente dela. Jonatas se revolta e diz que ele não iria só como agente dela e que o bonitão não desistiu dela, mas a Ruiva não percebe isso. Elisa diz que é um convite real e que a história dela com Arthur acabou e que ela não vai ter mais nada com ele. Jonatas diz que parece que ele já viu essa história em algum lugar e que no final não é ele que fica com a Ruiva, porque ele era sempre o sapo. Elisa pergunta se ele não confia nela. Jonatas pergunta se ele pedir para ela ficar, ele fica. Elisa pergunta se ele teria coragem de pedir para ela ficar. Jonatas não responde e Elisa pede para Jonatas ir com ela para Paris. Jonatas diz que não dá por causa da família dele e que não pode abandonar a empresa. Elisa diz que ainda não aceitou, mas Jonatas diz que ela vai aceitar. Elisa diz que Jonatas é cheio de certezas e sai. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta se você acha que Jonatas vai ficar com Elisa no final ou se ele vai terminar com Leila no final da novela.
Deixe sua opinião aqui nos comentários. No apartamento de Arthur, Estelinha e Maurice ficam felizes e começam a falar mal do Rio de Janeiro depois de saberem da novidade de Paris. Arthur diz que Estelinha tem que começar as aulas com Elisa, para a ruiva já chegar bem treinada em Paris. Estelinha diz que não vê a hora de voltar para sua casa, mas Arthur diz que na verdade os pais vão ficar no Brasil. Maurice e Estelinha ficam bravos e dizem que o filho é um ingrato. Ele então se vira para Jojo e diz que a filha ainda não disse nada. Jojo diz que ouviu tudo e diz que é a vida do pai e que ela não tem nada a dizer sobre isso e sai. Estelinha começa a falar o quanto Arthur é desnaturado em deixar a família dele tomando espumante nacional. No quarto de Jojo, a menina vai mandando uma mensagem dizendo que o pai dela vai embora para um contato chamado Meleca. Arthur entra no quarto dela e diz que sabe que a filha ficou chateada com a notícia, mas que foi tudo muito rápido e que sabia que a filha queria ficar no Brasil. Ele ainda diz que queria muito que a filha fosse com ele para Paris. Jojo diz que sem chances. Arthur diz que Elisa ainda não decidiu e que a filha podia dar uma ajuda. Jojo diz que acha que já se intrometeu muito na vida do pai. Arthur pergunta quando ela ficou mais madura que ele. Jojo diz que tem outras coisas para fazer. Arthur se levanta e vai saindo, mas Jojo diz que só quer ver o pai feliz e abraça ele. No Flor do Lácio, o moço da bebida diz que não recebe cheque pré-datado. Hugo então faz um cheque e o moço diz que o cheque de Hugo ele aceita. Gilda diz que ela não aceita, mas acaba aceitando e diz que vai pagar Hugo depois. O moço recebe e Gilda diz que vai achar quem pegou esse dinheiro. Hugo garante que não foi riscado e fala para ela esquecer essa história. Gilda diz que não resiste a Hugo e Carlinhos assiste a cena e fica furioso. Germano entra na sala de Jonatas e o menino diz que tá bolado, porque um ano é muito tempo. Germano diz que Paris é ótimo para Elisa. Jonatas diz que Arthur não precisava vir junto e que parece que ele fez isso de propósito. Germano diz que não tinha pensado nisso. Jonatas diz que vai descobrir isso agora e sai. Elisa chega em casa e Gilda explica sobre a situação do dinheiro e que está desconfiada de Riscado. Elisa diz que Riscado é honesto. Gilda diz que foi Hugo que pagou o fornecedor. Carlinhos diz que Hugo só dá dinheiro para roubar o lugar de Dino. Elisa diz que Hugo tá ajudando eles, diferente de Dino. Carlinhos diz que odeia Hugo e vai para o quarto. No seu quarto, Daisy chega e diz que o pai deles nunca vai voltar. Carlinhos diz que Dino está ali perto deles, mas depois ele diz que tá pertinho do coração dele. Na sala, Gilda vai dizendo que Carlinhos gosta muito do pai, mas que Daisy já aceitou o namoro dela e de Hugo. Elisa diz que acabou nem falando o que queria. Ela então revela do emprego em Paris, só que diz que é 1 ano. Gilda fica mexida e Elisa diz que não queria abandonar a família. Gilda diz que ela não vai abandonar eles e que agora eles têm Hugo. Ela ainda diz que acha que Hugo é o homem da vida dela. Elisa diz que tá pensando em aceitar e que vai ser ótimo para a carreira dela. Gilda diz que Jonatas não quer que ela vá. Elisa diz que ele não tá gostando da ideia, mas Gilda diz que é Elisa que tem que decidir. No apartamento de Arthur, Cida abre a porta e se depara com Jonatas perguntando cadê Arthur. O menino então começa a gritar pelo bonitão. Arthur aparece e Jonatas diz que o bonitão não desiste de tentar separar ele e Elisa, mas que dessa vez Arthur vai quebrar a cara. Arthur explica que Elisa é criação dele e que ele quer mostrar o trabalho dele para o mundo. Jonatas fala para Arthur mandar Max no seu lugar. Arthur pergunta se Jonatas está inseguro e o Carrapato responde que não e diz que está achando que isso é armação. Arthur abre a porta e fala para Jonatas ir embora e diz para ele não atrapalhar a carreira de Elisa. Na porta, Jonatas diz que nunca atrapalharia a carreira de Elisa e sai. Elisa fica na varanda pensando se vai ou não para Paris. Ao mesmo tempo, na rua,
Dino fica escondido observando Elisa e diz que a alegria da ruiva vai acabar. Na casa de Floresval, ele vai cozinhando e Jonatas chega bravo. Floresval pergunta o que aconteceu. Jonatas diz que o dia dele tá péssimo. Floresval diz que tá fazendo uma picanha na manteiga que vai passar até o mau humor dele. Jonatas então revela que Elisa vai morar 1 ano em Paris com Arthur. Floresval diz que para curar a dor dele é só arrumar outra. Jonatas diz que é por isso que Rosângela não confia nele. Floresval diz que Jonatas está descontando a raiva dele e que a mulher nenhuma merece o sacrifício de ficar 1 ano esperando. Jonatas diz que a mãe dele está certa. Floresval fala para Jonatas parar de descontar a raiva dele e de colocar Rosângela na conversa deles. Floresval sai e diz que vai ver a namorada. Floresval então chega na casa de Rosângela e na cozinha encontra com ela chorando. Ele pergunta o que aconteceu e ela responde que ficou emocionada vendo o bolo de casamento e diz que tem gente que ainda acredita em matrimônio. Floresval diz que ele acredita e Rosângela diz que até mãe falsa ele inventou. Floresval confessa que para ele é difícil ser só de uma mulher. Rosângela diz que espera que os filhos sejam mais felizes que ela e fala para ele deixar ela sozinha. Floresval então vai embora. No quarto de Fabinho, ele e Cassandra vão se pegando e Sandra para e diz que tá com a língua coçando para contar uma fofoca, mas que não pode. Fabinho diz que eles não têm segredos. Sandra diz que é de outra pessoa. Fabinho diz que vai pegar um lanche e sai. No quarto de Lili, ela fica hipnotizada. Enquanto isso, Germano sai do banho e vai falando de Elisa indo para Paris. Ele pergunta se Lili escutou. Lili diz que sim, mas pergunta o resto da fala do marido. Germano diz que ela anda muito distraída e pergunta se ela tá com medo de ir ao médico. Lili diz que um pouco. Germano diz que entende e diz que homens não têm menopausa, mas têm outros efeitos da idade. No quarto de Fabinho, Cassandra diz que mordeu a língua e que não tá mais aguentando isso. Ela fala que tem que contar para alguém. Ela então diz que vai contar para ela mesma porque ela confia nela. Ela então corre para o espelho e começa a contar que descobriu que Dona Lili está grávida, mas diz que não pode contar para ninguém. Fabinho aparece no banheiro e pergunta se é verdade que a mãe está grávida. Cassandra fala olhando para o espelho que não era para falar para ninguém. Fabinho fala para ela parar de palhaçada. Sandra então diz que descobriu que Lili está grávida, mas que se a ricaça descobrir que foi ela que contou, Lili acaba com ela. Fabinho pergunta há quanto tempo a mãe sabe disso e diz que Germano nem deve estar sabendo. Sandra diz que por que será que ela não contou? Fabinho então percebe que esse filho pode ser de Rafael. Wesley vai dizendo que é maneiro Elisa ir morar em Paris. Jonatas diz que detestou a ideia e Wesley diz que tá até parecendo praga de mãe. Jonatas diz que praga de mãe sempre pega. Rosângela chega e diz que ela é só realista e que sabia que Elisa ia fazer o filho sofrer de novo mais cedo ou mais tarde. Ela ainda pergunta o que o filho vai fazer. Jonatas diz que não tem o que fazer, mas que Elisa ainda não aceitou. Wesley diz que se ela aceitar, ele compra uma passagem e vai para Paris. E diz que se o problema for grana, ele vende a cadeira e dá o dinheiro para o irmão. Jonatas diz que a vida dele é ali. Rosângela fala que Elisa tem que se decidir logo. No Flor do Lácio, Natasha vai falando que a cidade de Paris é linda e que Elisa vai se acostumar rapidinho. Elisa diz que ainda tá insegura e por isso chamou Natasha lá. Natasha diz que só tem um perigo de Elisa e que é não querer mais voltar para o Brasil. Natasha continua dizendo que passou várias temporadas fora do Brasil, que foi fundamental para a carreira dela e que é uma chance tanto para a carreira de Elisa decolar. Elisa diz que Arthur vai ficar com ela até ela se adaptar. Natasha diz que se Arthur está disposto a ajudar ela, é para ela aproveitar. Elisa revela que Jonatas está chateado com a situação. Natasha fala que Arthur não vai forçar ela a nada, mas pergunta se dá para confiar em Elisa. Na mansão,
Lili estranha que o filho ainda não foi trabalhar e Fabinho diz que esperou Germano sair para conversar com a mãe. Ele pergunta se a mãe está grávida e pergunta se o pai é Germano ou Rafael. Lili diz que é de Germano e que vai no médico hoje. Fabinho pede para ir com ela e diz que a mãe tem que contar para Germano e para Rafael, afinal ele também pode ser o pai. Lili diz que não quer pensar nessa possibilidade e fala para ela ir fazer os exames antes. Becca vai sendo fotografada e Leila vai babando em Rafael. O fotógrafo diz que tem as fotos e Leila pede para entrevistar Becca. Sozinhos, Lu pergunta para Rafael se tá rolando alguma coisa entre ele e Leila. Ele nega e diz que Leila não quer nada com ele, nem que seja por uma noite. Lu diz que dá para perceber e que viveu para ver isso. Ao mesmo tempo, Dorinha chega gritando e diz que já foi até no salão. Ela ainda diz que não vai nem com a cara de Rafael e nem de Leila, e que eles se juntaram para jogar os podres de Carolina no ventilador. Rafael pergunta se ela foi para brigar. Ela nega e diz que foi posar como modelo. No Flor do Lácio, Jonatas chega e pergunta se a Ruiva tá por lá. Riscado diz que não e que não sabe se ela demora. Jonatas diz que precisava se acertar com ela. Na Excalibur, Arthur diz que os franceses querem saber logo se Elisa vai ou não. Elisa chega na agência e Arthur pergunta se ela decidiu se ela vai ou não. Elisa diz que vai. Max surta e Arthur promete que vai ser uma viagem inesquecível. No estúdio de Rafael, Dorinha vai posando para as fotos e todos vão rindo. Ao mesmo tempo, Cassandra chega no estúdio dizendo que podem dispensar a mãe de família que a estrela da campanha chegou. Rafael não entende e Leila diz que ela não é o perfil desse editorial. Lu diz que foi ela que convidou Cassandra. Lu diz baixinho para Rafael que é para ele não esquecer que ela é filha do dono. Leila diz que a ideia é não fotografar nenhuma modelo. Cassandra diz que ela é rica e filha do dono. Ela então começa a ser fotografada e começa a fazer maluquices. Rafael diz que ela tá linda, mas que é para Cassandra ser mais natural. Cassandra então começa a pensar coisas do dia a dia e fala que quando descobriu que Lili estava grávida e faz uma cara de surpresa. Rafael então fica chocado com a notícia e diz como assim Lili está grávida. E Cassandra então percebe que fez uma besteira em contar, mas ela disse sem querer. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a cidade e o seu estado de onde você está assistindo a novela Totalmente Demais. Até mais!